Com o sol escondido, os raios caem sobre a casa de palafitas, refletindo faixas de luz intermitentes através das frestas da madeira. Dentro da pequena casa, Xian dorme profundamente sobre um banco de madeira, com a respiração pesada após a manhã de trabalho no campo. Sua mãe também repousa num canto, enquanto ninguém se importa com a mulher recém-chegada para ser nora, que se move discretamente, com os olhos bem abertos e um olhar calculista. Huon já esperava esse momento há muito tempo. Ela lança um olhar a Xian, certa de que ele já mergulhou no sono, e então se levanta silenciosamente. Descalça, seus pés pisam suavemente sobre o piso de madeira, sem fazer qualquer barulho. Ela segue até um canto da casa, onde Xian ainda guarda dinheiro num pequeno baú de madeira. Com mãos ágeis abre a tampa e seus olhos se iluminam ao tocar as poucas moedas que restam. Huon sorri de lado e murmura baixinho: "Isso aqui não é muito, mas já basta para eu sair daqui." Mas ela não para por aí. Um plano maior já estava traçado em sua mente. Silenciosamente, ela sai da casa, pega seu velho telefone do bolso e disca o número de um comprador de búfalos. "Ei, venha logo, tem um búfalo gordo vendendo barato para você." Não demora muito para que um homem desconhecido apareça. Ele rapidamente conduz o búfalo, e o som dos cascos ecoa sobre o caminho de terra. O homem observa de longe, com os olhos cheios de satisfação, ao receber o dinheiro em mãos. Apressada, ela retorna para dentro e recolhe alguns itens necessários. Permanecer ali não traz mais nenhum benefício. Xian é apenas um homem brutal, sua sogra é cruel, e essa família é pobre. Não há nada que aprenda. Antes de partir, Huon para por um instante em frente à porta, olhando para a casa sombria, onde os tolos ainda dormem profundamente, sem saber que uma tempestade está prestes a desabar. Com o sol já se pondo, o calor ainda persistia sobre o caminho de terra que levava à casa. Tutian caminhava curvada, carregando 2 baldes de água cheios, enquanto seus pés descalços se sujavam com a lama a cada passo exausto. Depois de uma manhã inteira de trabalho nos campos, ela estava quase esgotada, mas ainda se esforçava para terminar suas tarefas. No fundo, tudo o que desejava era um pouco de descanso. Contudo, assim que pisou o primeiro degrau da casa, uma voz estridente rasgou o silêncio. "Você ainda acha que pode vir aqui carregando água, mulher desgraçada?" Tutian se sobressaltou, os ombros tremendo levemente. Sua sogra avançou, o rosto vermelho de raiva e os olhos cortantes, como se quisessem despedaçá-la. Antes que pudesse compreender o que se passava, Tutian viu Xian parado à porta, com um olhar frio e repleto de rancor. "Você ainda nega? Você vendeu o búfalo para ganhar dinheiro e fugiu, não foi?" A voz de Xian soou, cada palavra como uma faca cravada no coração de Tutian. Ela ficou estupefata, segurando com força o cesto de água. Não podia acreditar no que ouvia. Por quê? Por que diziam isso dela? Eu não fiz nada." Sua voz falhou, os olhos marejados. Mas ninguém a ouviu. A sogra avançou e com brusquidão arrancou o cesto de suas mãos, jogando-o no chão. "Você ainda tem a ousadia de fingir? Eu aguentei você por tanto tempo e agora você tem a audácia de roubar." Insultos e humilhações caíam sobre ela sem cessar. Todos os olhares na casa se voltaram para Tutian, repletos de desprezo. Os vizinhos também murmuravam comentários maldosos. Desesperada, Tutian olhou em volta, na esperança de encontrar alguém que acreditasse nela. Mas não havia ninguém. Ninguém. Ela era apenas uma mulher abandonada, sem filhos, sem família que a defendesse. Estava sozinha, sendo pisoteada por aqueles que um dia considerara seus entes queridos. Um vento frio passou, trazendo consigo um pouco da umidade remanescente da chuva da noite anterior. Ela sentiu seu coração gelar. "Saia daqui agora! Esta casa não tem lugar para uma mulher como você!" ordenou a sogra, com voz áspera e olhos cheios de ódio. Xian permaneceu em silêncio, sem intervir, olhando para ela como se fosse uma estranha, como se os anos de casamento nunca tivessem existido. Tutian encolheu-se no degrau, segurando firmemente sua velha blusa, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Ela desejava se pronunciar, explicar-se, mas o que dizer se ninguém queria ouvir? Sabia naquele instante que havia perdido de forma amarga. Com os lábios apertados, ela recolheu apressadamente alguns pertences velhos em uma bolsa de tecido desbotada. Não havia outra escolha. Lentamente ela caminhou para fora do portão, sentindo como se seus pés estivessem pisando sobre os cacos da própria vida. Atrás dela, a porta se fechou com força, selando para sempre a última esperança.
O sol já se punha, e o calor sufocante ainda permanecia sobre a trilha repleta de pedras. Os pés descalços de Tutiena arrastavam-se, pesados a cada passo. Seus olhos estavam avermelhados após um longo dia de lágrimas e desespero. Ninguém lhe oferecia abrigo, ninguém sequer a notava. Por mais que a comunidade estivesse cheia de gente, ninguém se posicionava a seu favor, ninguém acreditava na sua inocência. Quando a escuridão começava a dominar o céu, ela encontrou uma pequena caverna escondida entre a densa vegetação. Tutiena entrou trêmula, com o coração vazio. Ela se jogou em um canto, abraçando seus joelhos com força, tentando conter soluços entrecortados. O frio que emanava das rochas fazia seu corpo estremecer, mas a solidão que a consumia era ainda mais cortante que o orvalho noturno. Na primeira noite naquele abrigo, ela mal conseguia fechar os olhos. O som do vento assobiando entre as árvores e o canto incessante dos insetos aumentavam seu medo. Ela sentia saudades de casa, mas de que adiantava? Se aquele lugar já não era mais seu? Lembrava-se do marido que um dia amou com todo o coração, mas agora ele havia se afastado, empurrando-a para fora, sem qualquer hesitação. Na manhã seguinte, a fome voraz a deixou tonta. Tutiena segurou o estômago e revirou a caverna em busca de algo para comer, mas encontrou apenas galhos secos e algumas folhas amareladas. Lentamente, ela saiu do abrigo, os olhos marcados pela exaustão, procurando algo que pudesse preencher a necessidade de seu corpo e alma. À distância, ela avistou uma bananeira selvagem crescendo na beira da mata. Debaixo dela, havia uma banana que havia caído. Sem pensar duas vezes, ela a apanhou, cuidadosamente retirou a espessa casca e, com determinação, acendeu uma pequena fogueira bem em frente à caverna. Suas mãos tremiam, os dedos rachados pelo frio, mas ela se esforçava para virar cada pedaço de banana sobre a chama bruxuleante. A banana assada acabou ficando carbonizada e seca, mas ela a engoliu mesmo assim. Não havia outra escolha. Cada mordida trazia um gosto amargo à garganta, mas ela precisava comer. Sem ninguém para socorrê-la, se não se cuidasse, morreria. Tutiena então ergueu o olhar para o céu cinzento. Ninguém sabia que naquele exato instante, em meio à natureza selvagem, uma mulher lutava contra a vida, silenciosamente sobrevivendo entre o abandono e a dor. O vento da tarde soprava pela estrada silenciosa da vila, levantando poeira enquanto Tutiena avançava com passos apressados. Ele caminhava pesadamente até a casa do chefe da vila, com o coração inflamado de raiva. Nos últimos dias, o ambiente na casa havia se tornado sufocantemente sombrio. Ao descobrir que foi Wong a enganadora que roubou o dinheiro, vendeu o búfalo e fugiu, Shen sentiu-se arrastado para um abismo. Mas o que mais o atormentava era a imagem de Tutiena, a esposa que suportou tantas humilhações, ter sido impiedosamente expulsa por ele. Por favor, me ajude. Preciso encontrá-la. A voz rouca de Xian se fez ouvir enquanto ele enfrentava o chefe da vila, seus olhos profundos denunciando noites em claro. O chefe da vila olhou para Xian com um misto de reprovação e pesar. Já passou da hora. Você ainda tem dignidade para procurá-la? Xian abaixou a cabeça, as mãos cerradas, o coração transbordando de arrependimento. Mas ele não podia desistir. Se não encontrasse Tutiena agora, temia perdê-la para sempre. Após um período de insistência, o chefe da vila finalmente concordou em ajudar. Os dois partiram pela trilha que subia até uma região montanhosa desolada, onde corria o boato de que uma mulher vivia errante em uma caverna. Quando Xian encontrou Tutiena, ela estava sentada retraída em um canto da caverna, os olhos sem brilho fixos na chama moribunda diante dela. Seu aspecto frágil e pálido apertou o coração de Xian. Ela já não era a mulher gentil e paciente de outrora. Agora era apenas uma sombra de si mesma, exausta e desesperada. Xian aproximou-se, a voz trêmula. Xian, volte para mim, eu errei. Tutiena ergueu levemente a cabeça e o fitou com um olhar distante. Ela não disse nada, apenas se virou silenciosamente. Aquela súplica de desculpas teria algum significado se chegasse tão tarde? O vento assobiava pelas rochas, trazendo um frio cortante. Mas no coração de Tutiena, talvez o gelo fosse ainda mais intenso. Tutiena sentava-se silenciosamente em frente à entrada da caverna, os olhos vazios fitando a distância. Suas mãos seguravam um manto surrado, enquanto seu corpo frágil se misturava à vastidão da natureza. Ela sabia que ele voltaria, e, de fato, ele retornou. Xian posicionou-se em frente à caverna, com os olhos cheios de súplica enquanto a observava. Ele não exibia mais a ferocidade de outrora, nem dirigia a ela o olhar de desprezo ou raiva.
Agora seus olhos apenas revelavam arrependimento e apelos. Jen, eu peço desculpas, volte para mim. Essas palavras soaram, mas já não conseguiam alcançar o coração dela. Tu Tien olhou para ele, sem demonstrar raiva nem ressentimento. Havia apenas uma distância assustadora entre eles. Voltar para quê? Para ser expulsa de novo? A voz dela era suave, mas paralisou Xian. Ela não chorava, não repreendia, não implorava como antes. Essa serenidade fazia com que ele sentisse uma dor maior do que qualquer acusação. Xian ajoelhou-se diante dela, as mãos cerradas na terra fria, sob seus pés. Eu errei, fui tolo, não confiei em você. Mas não posso deixar você ficar aqui para sempre. Ver você assim, eu não suporto. Tu Tien esboçou um sorriso triste. Na hora em que você me expulsou, você se importou em pensar como eu viveria daqui para frente? Ela ergueu-se, frágil, mas determinada. Já fora o tempo em que ela implorava para ficar. Já fora o tempo dos insultos e da humilhação por ser exposta como se a casa fosse de outra pessoa. Naquele momento, ele não a via como antes. Volte, Xian. Não me perturbe mais. Tien permaneceu ajoelhado, incapaz de se levantar. Ele gritou, tomado pela dor, mas Tu Tien já havia se voltado, tratando-o como um estranho. Sem ter outra alternativa, Xian chamou a polícia. Contudo, quando as autoridades chegaram, Tu Tien manteve sua decisão firme. Eu não volto. Eu posso viver aqui, sozinha, desde que ninguém me perturbe. Ela afirmou com voz calma e decidida, sem qualquer hesitação. Já não era a mulher frágil de antigamente. Após os desdobramentos, Xian abaixou a cabeça e partiu em silêncio. Ele sabia naquele instante que havia perdido. Tu Tien continuou a viver na caverna, buscando seu próprio alimento, cuidando de si mesma, sem socorro, sem amparo. Mas, pelo menos, ela conseguia viver sem ser subestimada. Contudo, a cada noite, quando o vento frio soprava, ela ainda sentia seu coração vazio de maneira assustadora. Không còn một tia hy vọng nào dành cho hắn. Tự Tiên, em về đi. Giọng Chiến trầm xuống, đầy sự van nài. Tự Tiên ngẩng đầu, ánh mắt giận dữ. Tôi đã không còn nơi nào để về nữa rồi. Chiến nuốt khan, lòng quặn thắt. Chính hắn là người đẩy cô vào bước đường cùng này. Ngày đó, khi cô cầu xin được ở lại, hắn thẳng tay ruồng rẫy để cô ra đi trong tủi nhục. Giờ đây, khi mất tất cả, hắn mới hiểu ra là cô quan trọng đến nhường nào. Nhưng còn kịp được không? Không thể thuyết phục cô. Chiến lặng lẽ quay về, nhưng hắn không bỏ cuộc. Ngày hôm sau, Chiến quay lại, mang một con gà đã làm sẵn, gói cẩn thận trong lá chuối. Hắn thấy Tự Tiên đang nhóm lửa, bộ quần áo cũ kỹ, vương đầy bụi đất. Nhìn cô lặng lẽ giữa thiên nhiên hoang vu, hắn thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh mang ít đồ ăn cho em đây. Chiến đặt gói thịt gà